Glória a Deus, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam no teu coração. Que bom estarmos aqui mais uma manhã para vermos aquilo que as Escrituras dizem e aprender aquilo que o Senhor está falando. Ontem nós vimos a respeito do Evangelho segundo escreveu Lucas, e nos seus capítulos finais Jesus vai aparecer aos seus discípulos depois de ter encontrado dois discípulos a caminho de Emaús, uma cidade, uma aldeia ali perto de Jerusalém, e Jesus vai aparecer aos discípulos mostrando as suas chagas, suas mãos furadas, e eles ali sem entender o que estava acontecendo, Jesus se revela a eles, e, e logo em seguida Jesus dá uma orientação para eles, que enviaria o Espírito da promessa sobre eles e que eles eram para ficar na cidade até serem revestidos de poder. A gente entende que os Atos dos Apóstolos, que é um livro que foi escrito por Lucas, nada mais é do que o ato do Espírito Santo na vida dos apóstolos, para nós ter essa maior compreensão, e como se fosse a continuação do livro do Evangelho de Lucas. Então, o Ato dos Apóstolos é um livro escrito por ele. Então, ele vai falar assim no capítulo 1, se você tiver a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 1, diz assim: em meu livro anterior, ou seja, o livro que ele escreveu sobre Jesus Cristo, realizou muitas obras aqui na terra. Teófilo. Teófilo é nada mais é do que amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Então Jesus realizou muitas coisas aqui na terra, né? E Lucas tentou registrar tudo isso cuidadosamente, né? Que a gente entende que Lucas era um médico também, um homem bem erudito. Ele começou a analisar tudo aquilo que Jesus tinha feito e teve o cuidado de escrever tudo certinho, né? Então ele deu muitas instruções sobre a vida dos apóstolos, e, e depois do seu sofrimento, se você olhar aí no versículo 3 de Atos, capítulo 1, Jesus apresentou-se-lhes, eles disse e deu a eles muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus apareceu para eles cerca de 40 dias depois da sua morte e ressurreição, dando-lhes provas indiscutíveis de que realmente Jesus estava vivo. E muitos ali não estavam acreditando que tinha acontecido. E em um dado momento eles vão até questionar Jesus Cristo, se realmente ele era o Cristo que haveria de libertar eles da opressão de Roma. Então eles estavam esperando um reino terreno, e Jesus Cristo vem anunciando eles um reino celestial, o reino de Deus. E ele dá uma ordem: olha, esperem aí em Jerusalém a promessa de meu Pai que eu falei para vocês. Não saiam de Jerusalém. E da mesma forma como João batizou alguns homens com água para arrependimento de pecados, e dentro dos poucos dias eles seriam batizados pelo poder do Espírito Santo. Este revestimento de poder, essa autoridade que daria encorajamento a eles para pregar o Evangelho, que daria para eles poder, dinâmenes
como se fosse uma dinamite, algo que é poder realmente. E se você continuar a leitura, vai dizer assim, ó: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não compete a você saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles ficaram atônitos, vendo Jesus Cristo ser elevado às alturas. E 2 varões galileus ali se aproximam e falam para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi assunto aos céus, essa ascensão de Jesus aos céus, ele vai retornar da mesma forma. E como é interessante nós aprendermos essas coisas e ver nas Escrituras a história de Jesus Cristo e aquilo que ele nos deixou escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução. E continuando agora a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era uma festa tradicionalmente judaica, onde era celebrado o Pentateuco. E em Atos capítulo 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estávamos assentados. E viram que parecia línguas de fogo, se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então aqui, neste momento, como é que eu posso dizer? Muito importante o cumprimento da descida do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E eles foram muito encorajados por este poder. Eles foram cheios do Espírito Santo. E conforme o Espírito Santo ia capacitando cada um deles. Se você analisar comigo, e na nossa vida não é diferente, pelo fato de que quando nós estamos com medo de pregar o Evangelho, quando estamos atemorizados, quando estamos sendo injuriados, essa virtude do Espírito Santo, esse poder que foi derramado sobre nós, ele nos dá essa capacidade, essa unção, essa disposição de ir e anunciar o Evangelho. Se estar cheio do Espírito Santo é algo que nós devemos buscar todos os dias, porque esse revestimento de autoridade, de poder, está disponível para cada um de nós. E o Senhor nos chama a esse relacionamento com Ele, para que a gente venha desfrutar de sermos cheios, né, do Espírito Santo, para que a gente venha ser uma verdadeira testemunha do Senhor. E eu pergunto a vocês, por que esses homens tiveram essa revelação, esse conhecimento, essa unção, essa capacitação? Porque dia antes eles estavam com medo e trancados numa casa. Agora, se você continuar a leitura, Pedro ali, cheio do Espírito Santo, se levanta e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Um Pedro que antigamente negou a Cristo, um Pedro que estava sem direção, estava voltando às suas práticas, né, da pesca, e Jesus Cristo se revela a ele mais uma vez: olha, Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes o Senhor indaga isso sobre a vida de Pedro. Então agora um Pedro que está cheio do Espírito Santo, está cheio da unção de Deus,
do poder de Deus, da capacitação de Deus para ir e pregar o Evangelho. E se nós formos a fundo um pouco, sermos testemunhas verdadeiras e oculares de tudo aquilo que o Senhor realizou na vida desses apóstolos que a gente vai ver. Eles estavam como entregues à morte, né? Se nós formos ver o significado da palavra testemunhar, testemunho, é como se fosse mártir, né? Eles estavam, se for preciso, entregar a sua própria vida por amor ao Evangelho. Então é algo que nos salta os olhos de aprender com esses homens, e como é importante nós vermos a história e tudo aquilo que aconteceu e ver aquilo que as Escrituras dizem a respeito de Cristo, né? Verdadeiramente o Filho de Deus. Então a gente aprende muitas coisas, que esses breves momentos aqui possam refletir para você o quanto Deus é bom, o quanto a sua misericórdia é revelada a cada um de nós, e temos esse grande privilégio de sermos tomados, de sermos cheios do Espírito de Deus. E a promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, onde esse Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre a vida dos apóstolos, para testemunhar, ou quem sabe dar a sua própria vida por amor ao Evangelho, por entregar completamente a essa obra. Então, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, e que o Espírito Santo nos dê capacitação durante essa semana para realizarmos aquilo que o Senhor já de antemão tem preparado para cada um de nós. E que possamos ser guiados completamente pelo poder do Espírito Santo, sermos testemunhas verdadeiras do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, rendemos graças a Ti e aprendemos, Pai, que o Senhor é digno de toda adoração, que o Senhor é digno de todo louvor, Pai. Que Teu Espírito Santo nos guie nesta semana. Que esta segunda-feira seja muito abençoadíssima pelo poder das Tuas mãos, Pai. E que o poder do Espírito Santo venha nos capacitar, nos dar unção, nos dar instrução de tudo aquilo que devemos fazer, nos dê conhecimento da Tua glória, Pai. Como nós vimos aqui, que o Senhor atuava na vida dos apóstolos com poder e autoridade, nós rogamos a Ti e pela Tua igreja que o Senhor nos revista com esse poder que vem do alto, para que o Teu Evangelho venha a ser anunciado, propagado, Senhor, e que a Tua palavra venha a ser alimento para cada um de nós, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor, pois Tu és bom, Pai, e a Tua fidelidade dura para sempre. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, obrigado por você ter chegado até aqui, e que o Espírito Santo te guie a toda a verdade. Em nome de Jesus.